Chegamos ao final da nossa escola sabatina. Para quem não chegou a tempo, a nossa escola sabatina de hoje tem como título Transformação de Dentro para Fora. Para que nós possamos fazer um plano com Deus, porque nós sabemos que nós somos experts em furar planos e projetos, né? Por exemplo, as mulheres, principalmente, vão emagrecer. Quando na primeira coisa a gente já deixa esse plano, né? Então que nós possamos fazer um plano
Deus, porque aí a responsabilidade aumenta, ok? Aí ao começarmos esse ano, Deus nos chama a mais do que promessas externas, mais do que mostrar para meu amigo, para minha amiga, para minha família, mais do que isso. Não que isso não seja importante, porque isso é testemunho, mais que isso. Ele nos chama a um compromisso diário com Ele, diariamente. Ninguém é tão ocupado que não pode ter um compromisso diário com Deus. Mesmo que esteja ali trabalhando, lutando, fazendo os afazeres domésticos ou fora de casa ou dentro de casa, todos nós podemos ter um compromisso com Deus. Que este seja um ano de relacionamento profundo com Deus, de oração sincera, de estudo da palavra, de uma transformação que começa de dentro para fora. Nunca se esqueça disso. O importante não é só o que você mostra, mas é o que está dentro do seu coração, que só Deus sabe todas as coisas. Então, que nós possamos começar este ano tendo essa certeza que o nosso compromisso com Deus é mais importante do que qualquer coisa. Se o nosso coração estiver nas mãos do Senhor, Ele cuidará de todo o restante. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Amém? Nós temos o compromisso de estarmos estudando a lição da escola sabatina, para que nós possamos ter um relacionamento mais profundo com o nosso Deus. Amém? Vamos fazer oração. Do jeito que está, e todos fiquem de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante da tua presença, reconhecendo, Pai, quão grande é o Senhor e quão poderoso. Te agradecemos, Senhor, por mais uma escola sem sabatina, por nós podermos, Senhor, conhecer um pouco mais de Ti e trocarmos experiências com os nossos irmãos. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco e que o Senhor coloque em nosso coração o compromisso de estar estudando, Senhor, a tua palavra, Senhor, cada vez mais. Fica conosco e fica, Senhor, com o restante, Senhor, do culto. Que o Senhor esteja na direção de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, dou o meu bom dia, um feliz sábado para aqueles que eu nem pude cumprimentá-los, tá? E vamos continuar a adoração ao nosso Deus com o louvor de número 375, Canção da Vida. Vamos continuar agradecendo a esse Deus. Por mais que a gente continue agradecendo, ainda é pouco.
Estas à noite seriam o suficiente para me fazerem reprovar por fatos. Mas eu também entreguei esse meu sonho a Deus. E eu decidi que eu hoje estou livre do câncer. Às sextas à noite seriam o suficiente para me fazerem reprovar por fatos. Mas eu também entreguei esse meu sonho a Deus. E eu decidi que eu não ia questioná-lo. Mesmo que eu tivesse que interromper os meus estudos, que era o meu sonho, eu não ia questioná-lo. Eu ia aceitar o que ele tivesse preparado para mim.
primeira medida que tomamos foi de tentar trazer Deus para o nosso negócio, porque pela primeira vez tínhamos a oportunidade de trabalhar juntamente com Deus. Imagine agora, fechado em sábado, logística, uma empresa que já estava completamente falida. E tínhamos também sócios que não compactuavam com os nossos princípios. Então entendemos que deveríamos romper com esses sócios para fortalecer a nossa comunhão com Deus e trazê-la para junto dos nossos negócios. Nosso sustento vinha de um bar, localizado na zona rural de Bonocó, em Cacimba Nova, Pernambuco. Decidido pelo batismo, sonhava ter toda a minha família na mesma fé. Passei a fechar o bar aos sábados, para estar na igreja e para pregar a palavra de Deus para os meus familiares. Outros produtores não conseguiam vender sua produção de coco, e eles perguntavam qual era o meu segredo, e eu ficava até sem jeito de responder. Até a maior fazendeira de coco do estado veio à minha fazenda para perguntar o que eu fazia para produzir tanto. Ela me disse que gastava um dobro e não tinha a produção que a gente tinha aqui. Eu disse a ela, aqui nessa fazenda nós temos mais bênção do que a dor. Eu expliquei para ela que eu era adventista sétimo dia, eu era dizimista, ofertante, e que eu tinha um pacto com Deus em que a maior parte dos lucros da fazenda seriam revestidos para a causa dele. Fui visitado por uma escuridão quase que palpável, mas eu não conseguia nem nomear. Era pânico, era pavor, era medo, até confundir uma crise de fé, porque minha espiritualidade ficou toda bagunçada, a minha interpretação da realidade ficou muito difícil, sei lá, não consigo nem decifrar direito o que era aquilo, aquele abismo que eu estava experimentando. Só consegui orar e clamava a Deus constantemente para me curar daquela realidade, e graças a Deus a cura veio. Quando eu olho para trás, eu acho isso um milagre, sim. Apesar dos desafios e dificuldades, eu fui um exemplo ao não corromper a minha fé e os meus princípios. Essa experiência marcou a minha vida, pois muitas vezes nós vemos o que Deus fez e não acreditamos que Ele pode fazer algo surpreendente novamente, mas Deus nunca falha. Meu irmão passou a estudar a Bíblia comigo e de forma milagrosa se tornou membro da igreja adventista. Compramos um imóvel que era dele, onde funcionava uma academia de artes marciais. Naquele lugar estava prestes a começar uma nova igreja adventista, onde antes havia um bar, hoje é um mercadinho que serve a nossa gente. Os anos se passaram e a gente não só sobreviveu, como crescemos com a bênção de Deus. Essa empresa foi criada pelo nosso Pai, que não está mais conosco, mas o nosso Pai, que está nos céus, que sustenta, frutifica e abençoa nossos esforços e nossos recursos. Ser fiel a Deus não significa dizer que não teremos problemas, mas sim que mesmo nas lutas, a gente passa a viver com a certeza de que não estamos sozinhos. Por isso eu queria te encorajar, por experiência. Eu sei o quanto é difícil abrirmos mão daquilo que o mundo chama de segurança. Mas a fidelidade a Deus nos eleva e nos conduz a um lugar de paz que o dinheiro não é capaz de comprar. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e veja.
Igreja, sábado, graça e paz da paz do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, amém? De João 14, o verso 13, 14 e 15 nos diz: E tudo quanto pedis em meu nome, isto farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Com essas considerações, quem puder ficar de joelho, nós vamos orar neste momento ao nosso grande Deus. Soberano Deus, querido e amado Pai, entramos na Tua presença nesse momento, Senhor, para render graças a Ti, Senhor. Rendemos graças também, Senhor, porque estamos aqui nesse santo sábado deleitoso e abençoado que Tu nos deixou para que possamos guardar e glorificar, Senhor. Te pedimos a Tua bênção sobre cada filho Teu nessa manhã, Senhor. Te pedimos também uma bênção toda especial na vida da Tua serva, Senhor Jesus. Que ela vai abrir a Tua palavra, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, Senhor Deus. Que possamos sair daqui transformados, Senhor, na certeza de que tivemos um encontro maravilhoso contigo, Pai. Abençoa ricamente aquelas pessoas que não puderam ouvir, Tu sabes os motivos, Tu vai de encontro a cada uma delas também, meu Deus. Por problemas de saúde, não sabemos, por outros problemas, Tu sabes, meu Deus, Tu existes cada uma dessas pessoas, Pai Santo. Pai querido e amado, te peço que Tu nos conceda um sábado abençoado. Peço também um ano de 2026 sobre os Teus cuidados, sobre a Tua proteção, Senhor. Continua conosco, Senhor. Supra todas as nossas necessidades, Pai Santo. Em nome do Pai, do Filho, nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém.
Bom dia, crianças. De novo, feliz sábado. Feliz sábado. Olha só. O que é que tia Carol trouxe hoje aqui? O que é que tem aqui? A Bíblia. E na Bíblia tem muitas histórias. Muito bem, a Bíblia de Samuel. Maravilhosas. Vocês querem saber qual foi o recado de Deus hoje para vocês? Vamos ver? Na Bíblia, na minha Bíblia, e na Bíblia da mãe de vocês e na de vocês também. Quem é que tem aquela Bíblia que tem um monte de letras, um monte de livro, muitas palavras? Levei me mostrando dele, é linda. Clarinha também, eu vi. Quem foi que me mostrou uma Bíblia hoje também? A Gistinha também, não foi? Isso. Então, naquela Bíblia grandona e algumas pequenas também, que são historinhas bíblicas, vem contando a história de uma das maravilhas de Deus. E lá nessa Bíblia fala assim, ó. E tudo que Deus fez era muito? Vou perguntar de novo. E tudo que Deus fez era muito? Muito bom. Então a gente vai ver o que é que tem na minha Bíblia de muito bom que Deus fez no primeiro dia. Olha aí no primeiro dia. Deus disse assim, ó, haja luz, porque era tudo muito escuro. E esse foi o primeiro dia. Olha aí as maravilhas de Deus. Vamos arrumando aqui. E aí, ó, no segundo dia, na Bíblia está escrito que Deus ele separou a água e a água. Você sabia que a gente não tem água só aqui embaixo? Sabe que tem água lá em cima? Em forma de nuvens. Foi o segundo dia, a separação entre águas e águas. E aí ele colocou a parte seca o nome de terra e a outra parte de céu. Muito bem, esse foi o segundo dia. E no terceiro dia, o que será que Deus fez? Quem sabe? Olha só, a Bíblia fala que Deus ele fez, preparou o que? Os frutos. Deus ele preparou as árvores, os gramados, as plantas. E tudo que Deus fez era muito bom. E isso aconteceu no terceiro dia. Olha só, a nossa semana está ficando completa. Está chegando agora ao quarto dia. E no quarto dia, o que foi que Deus preparou? E ele fez o que? Os astros. E nos astros tinha o que? O sol para iluminar o dia, as estrelas e a lua para a noite. E era muito bom. Olha aí a criação de Deus. Clarinha, já da tia? Está lá no quarto dia. E agora a gente vai para que dia? O quinto dia. O que será que Deus fez no quinto dia? Ele já tinha feito o céu lindo. Ele já tinha preparado as águas. E agora era a hora de povoar o mar com os animais no fundo do mar. E também ele colocou os pássaros. Esses animais, olha aí, borboleta, todo tipo de passarinho. Essa semana a gente recebeu uma visita lá no quintal do vizinho, que tem um pé de açaí. Tinha um monte de periquito. Eles gritavam. E aí a gente viu que eram todos muito lindos, porque é a criação de Deus. Tem gente que tem calopsita também, né? A gente recebe às vezes a visita de borboletas e muitos outros animais que a gente vê que são lindos. É a criação de quem? De Deus. E Yuri, ajuda a tia Carol, agora é só vez. Foi lá o quinto dia. E aí, ó, quando chegou o sexto dia da semana da criação, Deus fez os outros animais, os maiores, e fez também quem? Adão e Eva. Olha aí, primeiro ele fez Adão, e Adão sentiu falta de alguém igual a ele, porque os animais já tinham. E aí Deus ele fez também quem? Eva. E essa foi a criação do sexto dia. Levi? Foi lá para tia? O sexto dia da semana da criação. E agora está faltando o quê? O sétimo dia, que Deus chamou de descanso. Sábado significa? Muito bem, crianças. Foi o sétimo dia que Deus ele, ó, separou, abençoou e santificou. Eis que a semana da criação estava
completa. E agora Deus disse assim, ó, primeiro ele disse que estava tudo bom, mas agora ele disse que estava tudo muito, muito bom. Esse é o mundo que Deus preparou para mim e para você. Um mundo perfeito. Yuri, põe lá pra ti. O mundo perfeito. Desculpa, Google. O mundo perfeito. São dois lindos. O mundo perfeito que Deus ele preparou para nós. E aí a gente, ó, só precisa cuidar. É claro que o pecado manchou muita coisa. Mas, ó, Jesus ele veio para restaurar isso. E a gente sabe que essa restauração completa vai ser aonde? No novo céu e na nova terra. Certo? Então que Papai do Céu abençoe vocês e que a gente cada dia possa, ó, contemplar as maravilhas da criação de Deus. Porque a gente cresce espiritualmente quando a gente contempla, quando a gente olha o que Deus criou e a gente consegue ser muito grato a Ele. Tá bom? Vamos orar e falar com esse Deus tão bom que criou tudo muito o quê? Muito bom para nós. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor criou um mundo perfeito para nós. Ainda que o pecado ele está aí causando muitas coisas ruins, mas temos a certeza de que o que o Senhor fez e faz continua sendo muito bom. Obrigada por cuidar de nós, por cuidar de cada uma dessas crianças que aqui estão. Em nome de Jesus, amém.
Feliz sábado, meus irmãos. Eu peço a atenção da igreja para 2 anúncios especiais. O primeiro é em relação a 2 convidados que nós temos aqui nessa manhã. Nossos irmãos, Roquelina e Luiz, que são de São Paulo, mas estão aqui em Cruz das Almas, não é isso? Sejam muito bem-vindos e se sintam à vontade aqui, abraçados por cada um de nós. Temos também um anúncio referente à Escola Sabatina. Hoje, a Escola Sabatina foi realizada pela direção, mas nos próximos sábados, os departamentos estarão envolvidos também na elaboração e na apresentação aqui da Escola Sabatina. Então, você que é diretor de departamento, é vice ou faz parte da equipe, ou você que faz parte de alguma família da igreja, sinta-se à vontade e também com a responsabilidade de visitar o mural. E ali você vai olhar a escala e verificar qual é o dia em que você está responsável para realizar a Escola Sabatina. Para que tudo seja feito com antecedência, com tranquilidade e para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. E também lembrando que o ancião deste mês de janeiro é o nosso irmão Gildásio. Ele está viajando hoje, mas a partir do próximo sábado estará aqui. Então, qualquer necessidade, a igreja pode entrar em contato com ele também. Eu peço que você, nessa manhã, que veio aqui para prestar um culto ao nosso Deus, abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 15. Josué, capítulo 15. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. E com a Bíblia aberta, nós vamos falar com o nosso Deus. Deixa primeiro a sua Bíblia aberta. Josué, capítulo 15. E o verso, falei, né? O verso é o verso 13 em diante. Mas deixa aí no capítulo 15. E com a Bíblia aberta, vamos entrar em oração. Mas para que a gente ore em espírito de oração, vamos cantar juntos, baixinho, o louvor Eu Te Amo, ó Deus. Ivan vai colocar aqui, porque aí ajuda bastante. Eu Te Amo, ó Deus, no inário. E a gente vai cantar já orando. E depois eu vou aqui fechar com a oração, pedindo ao Espírito Santo para mais uma vez falar conosco por meio da sua palavra nessa manhã. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus, e o meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor. Aceita, pois,
Pai, a Ti toda a honra, glória e louvor. Que Tua casa, Tua igreja, Teu povo esteja em reverência nesta manhã, com o coração aberto e os ouvidos e a mente para o receber do Espírito Santo. Ó Senhor, esvazia o meu eu e por favor me usa tão somente como um vaso que for da Tua vontade, para trazer a mensagem à Tua igreja nesta manhã. Que o Senhor fale conosco e nos use, em nome de Jesus suplicamos. Amém, Senhor. A partir do verso 13 diz assim: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Quiriate-Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebron os 13 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada Quiriate-Sefer. E Calebe disse: darei minha filha Áquisa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou, e Calebe deu a sua filha Áquisa como esposa. Quando Áquisa casou com Otoniel, ela o pressionou para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela, já que me deu terras no Negueb, dá-me também fontes de águas. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e inferiores. Até aqui. Hoje a mensagem dessa manhã, o tema é fontes superiores e inferiores. Quando nós chegamos em um novo ano, e na escola sabatina isso foi muito bem abordado, nós temos um costume, eu pelo menos eu tenho esse costume, de traçar as metas, os objetivos para o novo ano. Quem já traçou suas metas para 2026? Alguém não traçou, né? Se você não traçou, eu tenho certeza que depois de hoje você vai traçar, em nome de Jesus, depois dessa mensagem. E aí nós traçamos, Só que nem sempre nós conseguimos realizar. Porque são coisas que dependem de nós, outras que não dependem tanto de nós. A vida vem nos atropela, vem os problemas da vida, não é porque o ano é novo que a gente não vai viver alguns problemas velhos. Pelo contrário, a gente acaba vivendo problemas velhos. Porque o calendário muda, mas muita coisa ainda não muda na nossa vida. Mas aqui hoje nós vamos aprender sobre as fontes de Áquisa. Fontes superiores e fontes inferiores. Primeiro, vamos lembrar de Calebe. Você lembra de Calebe? Calebe foi um dos servos de Deus que a Bíblia fala mais sobre coragem, Tanto que nós temos uma missão, que o nome é Missão Calebe. Por quê? Porque quando Moisés mandou os espias para vigiarem a terra de Canaã, os outros voltaram como desanimados, revoltados com Deus, porque achavam que era impossível conquistar a terra de Canaã. Porque a terra tinha gigantes, a terra tinha muita dificuldade, a terra tinha pessoas aparentemente mais fortes do que o povo de Deus. Mas 2 homens não se intimidaram. E esses 2 homens foram Calebe e Josué. Muito bem. Então Calebe era um homem forte. E você sabe, nós estudamos recentemente na lição passada, o que aconteceu? Chegou o momento de entregar a terra. E mais uma vez Calebe demonstrou que fraqueza? Não. Ele demonstrou força. E quando Josué distribuiu a terra, a porção de Calebe, ele não quis o fácil, ele quis o difícil. Porque ele tinha certeza que pela força que ele tinha no Senhor, ele ia ser capaz de conquistar coisas grandiosas. Amém? Olha que exemplo de fé. Então aqui a gente parte logo de Calebe.
que é um homem de fé, um pai referência. Um homem referência na vida. E aqui esse homem referência agora, depois que ele toma a parte dele na herança, a terra que ele tinha, ele percebeu que tinha uma terra complicada. Uma terra complicada e o nome era Kiriat-Sefer. E ele pensou, minha filha está na idade de casar. Eu não quero um homem fraco. Eu quero um homem forte. Um homem corajoso, um homem forte, temente a Deus, trabalhador, um homem honrado. Eu já sei o que é que eu faço. O homem que conquistar essa terra é um homem que tem um perfil para ser marido da minha filha. E aí ele une o útil ao agradável. Ele conquista a terra e ele casa a filha bem casada. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Otoniel foi esse homem que era sobrinho de Caleb, inclusive, era primo de Axa. Então, Otoniel foi esse homem que conquistou a terra e casou-se com Axa. Então, o primeiro ponto, né? Caleb herda Hebron. Caleb tem um legado de obediência, de coragem e de fé. E isso ele transfere para a família. Segundo ponto, Axa casa com Otoniel. Como toda boa esposa, o que foi que Axa fez? Verso 18. Axa pressionou o marido para que ela pedisse o campo ao pai. Como uma boa esposa, ela pressionou. Qual é a esposa aqui que pressiona o marido a fazer alguma coisa que quer? Pode levantar a mão, sem medo. Eu sei que as mulheres gostam de pressionar um pouco os maridos, né? Principalmente quando os maridos estão um pouco sem reagir. Mas também, gente, vamos olhar pelo lado bom. É um instrumento que Deus usa para que as coisas possam acontecer, não é? Possam fluir. Então tem que ter aí uma ajudadora, que foi que Deus fez lá no Jardim do Éden. Uma auxiliadora que fosse idônea e que também pressionasse quando necessário para que as coisas pudessem funcionar da melhor maneira. Então, homens, não fiquem chateados. Isso é desde a fundação do mundo. E aqui o Axa também, dando uma pressãozinha no marido para conseguir algo para ela, só para ela, para a família. Então, quando a mulher fala, ela está aqui pensando não somente nela, mas está pensando também na família, no bem-estar da igreja, no crescimento do próprio marido, tá certo? Então, tenham fé aí e também paciência. Então, Axa começou a falar, peça um campo para o meu pai. Só que o texto bíblico não conta tudo com todos os detalhes. Só que a gente entende aqui que o que foi que aconteceu? Caleb deu o campo, não foi? Caleb deu o campo. Só que qual foi o problema? Quando chegou no campo não tinha água. Era uma terra extremamente seca. Era uma terra desértica. Eu não sei fazer nada sem água. Quando falta água, eu fico nervosa. Se eu pudesse sair da cozinha, eu não comia. Eu pegava um lanche e comia, porque eu acho horrível. E eu sei que todas as donas de casa aqui também vão concordar comigo. A gente fazer um almoço sem água é irritante. Quando a gente vê o óleo grudando, não, gente, eu amo água. E eu sei que vocês também aí gostam. Porque é horrível a gente fazer a coisa sem água. Ou então com a água limitada, não é? Com um balde de água para lavar os talheres ficam, meu Deus, não dá, gente. Os copos, não é? É difícil a gente trabalhar sem Axa, como uma boa esposa, uma boa dona de casa, agora fazer as coisas em terra seca. Cadê a água? Queria lavar uma roupa? A água não tinha. Queria arrumar a casa? Nada. Sem água não dá. Ela parou e pensou. Meu pai fez uma boa coisa, nos deu um campo. Mas cadê as fontes? Cadê as fontes de água? Não vai dar tão certo isso aqui. E aí, olha só o que acontece, né? Axa, ela monta no jumento, é a Bíblia que diz, está aqui, ó, verso 18. Ela monta no jumento e ela vai até o seu
pai. Gente, Áquisa era a filha de Caleb, viu? Porque a bicha é corajosa, é de atitude, é uma mulher de ação. E hoje nós somos chamados e chamadas também a sermos homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, idosos de ação, de atitude. Quantas vezes, irmãos, a gente vê um problema e a gente finge que não viu? Só que às vezes é um problema, gente, que vai afetar todos nós. E aqui na igreja não é diferente, não é? Às vezes a gente não quer se meter, porque não é o nosso departamento, não é assim? Acontece comigo. Ai, não vou falar porque não é meu departamento. Mas olha só, como é importante a gente falar no momento e com a pessoa certa. Não é verdade? Não é para a gente falar com o sentido de condenar ou acusar, porque quem faz isso é quem? O inimigo, que está disposto a acusar. Mas é para a gente falar com o sentido do cuidado. Áquisa viu, ela não ficou parada. Às vezes nós vemos as coisas e nós ficamos parados, deixando o problema crescer. Crescer, crescer e crescer. Então, esse também é um problema que nós precisamos evitar em 2026. Seja na nossa casa, não vamos deixar os problemas crescerem. Seja na casa do Senhor, não vamos deixar os problemas crescerem. Quando nós percebermos, vamos ser como Áquisa. Vamos montar no jumento e vamos até o Pai, o nosso Pai, não é? Para resolver os problemas. Quais são os problemas que você precisa resolver? Não é para me contar, é para contar ao Pai. É para montar no jumento e ir até quem pode solucionar. Às vezes o ano acabou e a gente quer fazer tudo até dezembro, né? Aí vem aquelas músicas que acabam com a gente. Então é Natal, o que você fez? O ano termina e nasce outra vez, a gente se sente péssimo. Porque a gente pensa, meu Deus, eu não fiz nada. Sendo que a gente fez muita coisa, não é? Mas quando começa o novo ano, é uma outra chance que a gente tem de fazer aquilo que precisa ser feito. Eu não estou na sua casa, então você sabe na sua casa o que precisa ser feito. Você sabe na sua vida o que precisa ser feito. Onde está faltando água na sua casa? Onde é que está faltando água? Não deixe que o campo fique seco. Vá até o Pai, monte no jumento e vá até o seu Pai. Eu acho bonito porque quando Áquisa chega de junto do pai, eu não sei se é na casa do pai, eu não sei se o pai estava trabalhando em algum campo, não sei. A Bíblia diz que ela chega perto de Caleb. E quando ela chega perto de Caleb, montada no jumento, o pai olha para ela e pergunta: o que você quer? O que você quer? Eu gosto dessa palavra, sabe por quê? Porque Deus, e aqui agora Caleb, é um exemplo de Deus. Caleb, como Deus, é o pai que olha para nós e pergunta: o que você quer? Às vezes, meus irmãos, nós temos no nosso coração muitos pedidos, desejos, e Deus só está esperando que a gente peça. Olha só, o que você quer? E a Bíblia, você conhece bem, lá no livro de Mateus 7, é um dos mais repetidos por cada um de nós, porque nós gostamos, né? 7,14, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, a porta será aberta, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. E eu gosto muito mais daquela versão que diz assim: porque vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Imagina o Pai Celestial, não dará boas coisas aos que pedirem? Porventura não dará também o Espírito Santo? Então essa é a promessa de Deus para nós, de que se a gente pedir, Ele vai nos dar. João 14,14, Jesus disse assim: se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu vou atender, eu vou responder. Olha só que promessa preciosa para nós, que se a gente pedir em nome de Jesus, a gente vai receber. 1 João 5,14
coisa como, de acordo com a sua vontade, Ele vai nos atender. Amém? Então, será que não é da vontade de Deus que a gente peça fontes para a nossa vida? Será que não era da vontade de Caleb dar fontes para Áquisa, sendo a sua filha amada, protegida, cuidada? É sim, irmãos. Olha só o verso 19. Quando Caleb olha para ela e pergunta, o que você quer? Ela responde, eu quero um presente. Eu quero um presente. Será que eu posso agora pedir para Carol, Carol, me dê um presente? Eu posso, mas minha cara vai estar como? Cheia de peroba, né? Cara de pau. Mas se Duda chega e pede, mãe, me dá um presente. Eu sei que o coração dela vai se derreter. Sabe por quê, irmãos? Porque os pais, o pai e a mãe têm prazer em dar o presente aos filhos. Mas não é egoísmo, é de ver a alegria no rosto dos filhos. E de saber também que os filhos não trabalham, são dependentes dele. Então, quem precisa dar o presente? Os pais. Então, é natural um filho pedir algo para o pai. Então, irmãos, não fiquem com medo de pedir algo para Deus em 2026, porque é natural o pai dar algo aos seus filhos. E Deus, Ele está ansioso para nos dar essas coisas. Romanos 8, você conhece, diz que aquele que não negou o seu próprio filho, pelo contrário, o entregou, também não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas. O que é mais difícil? Entregar Jesus para morrer na cruz? Ou ouvir uma oração que a gente pede? Irmãos, eu tenho certeza que nada do que a gente pedir, nada vai ser mais difícil do que Deus já fez por nós, que foi entregar Jesus para morrer na cruz por nós. Então, se Ele não negou o Filho, Ele também vai nos dar de graça e juntamente com Ele. Vamos pegar essa parte? Deus às vezes não nos dá algumas coisas porque não é juntamente com Ele. A gente quer para ficar longe dele. Se a gente quer algo para ficar longe de Deus, isso é bênção ou maldição? Maldição. Deus só pode nos dar algo que seja para ficarmos juntamente com Ele. E é por isso que Tiago diz assim, vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês não sabem pedir, vocês pedem mal, vocês pedem para usar de forma egoísta. Esse é o motivo pelo qual algumas bênçãos não são recebidas. Porque se a bênção for afastar-nos de Deus, é melhor que a gente não receba. Mas se for juntamente com Ele, Ele vai nos dar de graça todas as coisas. Olha que bênção maravilhosa. E aí, Áquisa aproveitou a oportunidade. Eu sei que hoje está calor e a gente já está seguindo para o final. E Áquisa respondeu, já que me deu terras no Negueb, me dê também fontes de água. Olha só, como Áquisa foi ousada, Áquisa foi assertiva, foi específica no pedido. Pai, você já me deu um campo, muito obrigada, mas se o Senhor já me deu o campo, o Senhor pode também me dar fontes de águas. Não é isso? E olha só a resposta de Caleb. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. João 4,14 diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Olha que tipo de água que Jesus quer dar para nós. Uma água que jorra para a vida eterna. Ele quer fluir em nós. Jeremias 2,13. Pois o meu povo cometeu 2 pecados. Abandonaram a mim fontes de água viva e cavaram para si cisternas rachadas, que não se armazena água. Olha só, às vezes a gente deixa de pedir
a fonte de Deus para poder pedir cisternas rachadas. Não é assim, irmãos? Eu não é? Eu falo por mim. Às vezes a gente prefere pedir e ter a nossa própria cisterna da pior qualidade do que pedir as fontes daquele que pode nos dar a melhor água, que é Deus. Mas você pode dizer assim: Renata, você está falando isso porque você não conhece a minha situação. Tem tempo que eu estou tentando nessa área, mas eu não consigo porque parece que está tudo deserto. Isaías 41:18 diz: farei nascer rios no alto das montanhas, farei surgir fontes no fundo dos vales. No deserto haverá açudes e na terra mais seca brotarão mananciais. Talvez, irmãos, essa fonte seca seja alguém da sua família que não quer aceitar o Evangelho, não é? E você fala assim: meu Deus, ali é um deserto. A palavra de Deus, a semente não brota, não cresce. É difícil, eu já desisti. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer que você serve a um Deus que abre, que cria rios no meio do deserto. E quem diz não é Renata, aleluia. Quem diz é a palavra do nosso Deus, que é fiel, verdadeira e digna de aceitação. Amém? Salmo 23:2 diz: em verdes pastos me faz repousar, conduz-me tranquilamente às águas de descanso. E você fala isso. Então, nosso Deus é um Deus que nos quer dar fontes superiores e fontes inferiores. Eu gosto muito de chuva. Eu acho que muita gente gosta também, né? Mas eu gosto de tomar banho de chuva. Mas tem uma coisa melhor do que tomar banho de chuva. Sabe o que é? Tomar banho de chuva dentro do mar. É uma delícia. É água em cima e água embaixo. É uma delícia. Então, quando eu li essa passagem, eu lembrei: águas superiores e águas inferiores. Então a experiência fica ainda melhor, porque fica água quentinha embaixo do mar, que já esquentou o dia todo, né? O sol. E a água da chuva que está fria, mas a gente nem sente por causa da água do mar. E aí minha avó não está aqui não, mas ela não gosta. Principalmente se tiver com trovão. E eu amo mais ainda quando está com trovão. Enfim, viu, gente? Não estou mandando ninguém fazer. Mas assim, são águas superiores e águas inferiores. Só que se a gente pensar um pouquinho aqui, né, na nossa vida cristã e na nossa vida pessoal, nós temos necessidades que são espirituais, não é verdade? Mas nós também temos necessidades que são físicas, emocionais, de ordem mental, profissionais, financeiras, não é? Familiares. Então, quando nós precisamos de fontes, nós precisamos de fontes superiores e inferiores. E agora eu vou pedir licença aqui para falar fontes celestiais e fontes terrestres, não é? E Deus, Ele está disposto a nos dar, assim como Caleb, fontes superiores e fontes inferiores, de acordo com a sua vontade. Se for juntamente com Ele, para a honra e glória dele, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, quem ainda não fez o seu pedido, as suas metas, vai pedir ao Pai, que é capaz de te dar fontes superiores e fontes inferiores em nome de Jesus. Sabe como é que nós conseguimos as fontes superiores? As fontes vêm do Espírito Santo na nossa vida. Vem do agir, do mover do Espírito Santo em nossos corações. Jesus, ele disse, né, que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva, fontes de água viva. E essas fontes não são da minha vontade, essas fontes são do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode nos dar as fontes que nós precisamos. Então, talvez como eu, hoje você precise de fontes de fidelidade a Deus. Quem precisa?
Talvez hoje, como eu, você precise de fontes de obediência. Precisa de fontes de obediência? Talvez assim como eu, hoje você precise de fontes de comunhão com Deus. Precisa de comunhão com Deus? Você precisa hoje de fontes de intercessão? Precisa interceder mais? Eu preciso dessa fonte. Você precisa hoje de fontes de missão? Precisa pregar mais em 2026? Eu preciso dessa fonte. Quais são as fontes que nós precisamos? Fontes superiores. Aquilo que o Espírito Santo é capaz de realizar na vida daqueles que acreditam e que o buscam. É isso que nós precisamos pedir como Águisa. Dá-me fontes, Senhor. Nosso pai está igualzinho a Caleb. Olha, já esperando a gente na porta. Só para a gente abrir a boca. Se alguém me pedir, porventura eu vou negar, eu darei o Espírito Santo a todos que pedirem. Amém. Nós conseguimos tudo isso, irmãos, com o Espírito Santo brotando na nossa vida. Não é por esforço, não, porque a gente vai errar, é a nossa natureza. Mas quando o Espírito Santo brotar no interior dos nossos corações, da nossa vida, a gente vai conseguir frutificar. São fontes inferiores ou terrenas que você precisa, porque nós aqui na terra pagamos boletos, não é, irmãos? A gente paga. Aqui na terra a gente precisa se locomover, não é? A gente precisa de um meio de transporte, a gente precisa ter coragem para usar o meio de transporte, que às vezes falta coragem, né? Para pilotar, para dirigir. Tem alguém que precisa disso, dessa fonte, nesse ano de 2026? Eu quero fonte, Senhor, para dirigir. Eu quero fonte para pilotar. E eu quero dizer que isso também, irmãos, é espiritual. Porque não existe uma coisa que a gente peça em oração que Deus não possa atender segundo a vontade de Deus, Ele faz. Então os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas dores são resolvidas também com as fontes do Espírito. Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Quem falou isso foi Jesus. Lá no Sermão da Montanha, em Mateus 6, ele disse: por que vocês estão ansiosos e preocupados com todas essas coisas? O Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Nosso Pai sabe o que a gente precisa. Só que às vezes a nossa parte é a parte de Águisa. É montar no jumento. Vamos montar no jumento? É o que a gente precisa estudar mais? Vamos. A gente precisa trabalhar mais? Vamos. A gente precisa criar uma nova estratégia? Vamos criar essas fontes. Vamos ter a coragem de Águisa para pedir e também para agir. Quando a Águisa pediu fonte, não foi só para ter vida boa, não. Ela teria também trabalho, ela só ampliou fontes superiores, fontes inferiores. A propriedade dela aumenta. E a responsabilidade também aumenta. A Bíblia não diz: quanto mais for dado, mais será cobrado. Quanto mais nós recebemos e fazemos, mais responsabilidades também. Mas o Espírito Santo, aquele que atua em nós, está disposto a habitar em nós, está disposto a transbordar nas nossas vidas, trazendo água aos nossos desertos. Os nossos desertos espirituais, os nossos desertos emocionais também, os nossos desertos aqui terrestres que nós enfrentamos. Mas Ele pode nos dar a fonte. E para fechar a mensagem dessa manhã, eu gostaria de dizer uma coisa. Às vezes nós queremos fonte de fora, mas hoje o Espírito Santo está chamando você e eu para nós sermos fonte. Como assim? Alguém está precisando de oração? Eu vou até Mari, porque ela vai orar por mim. Amém? Mari se torna fonte. Eu preciso de um conselho, eu vou até a irmã Zezé. Irmã Zezé vai me aconselhar. E ela se torna fonte. Uma fonte do Espírito para ajudar e para servir aquele que precisa. Eu preciso de um alimento, eu bato na porta de Benedita, porque eu sei que ela vai me ajudar, dando o alimento que eu preciso. E assim ela se torna fonte.
nós só queremos, né, receber. Fontes superiores, fontes inferiores. E é bom, e peça, porque eu vou pedir, viu? Vou pedir. Porque o meu Pai está disposto a me dar. Mas é necessário que eu também seja fonte nesse ano de 2026. Se alguém não está vendo que está faltando água, Lucidalva vai dizer que está faltando água, está faltando fonte na igreja adventista no bairro da Coplana. E vai chegar na comissão e vai dizer: estamos precisando de fontes. Amém? Se eu estou vendo a parede rachada, eu não vou me calar. Eu vou dizer: a parede está rachada, está faltando fonte. Vamos resolver onde precisa ser resolvido, para a honra e glória de Deus. E a mesma coisa eu te convido para fazer na tua casa. Na tua casa, onde estiver faltando fonte, que em nome de Jesus não passe o próximo trimestre, nem semestre, nem mais um ano faltando essa fonte. Onde estiver deserto, que você pode resolver, irmão, não só ora não, faz igual a Áquisa, monta no jumento e vai resolver, vai solucionar, porque nós servimos a um Deus que nos dá capacidades para resolver. Nos dá saúde, nos dá força, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá visão para a gente enxergar bem as coisas, não é verdade? Então a gente tem as capacidades do Espírito para buscarmos as fontes. E nesse momento a gente vai cantar juntos, e Santo Espírito, porque essa fonte para brotar de forma verdadeira na nossa vida, irmãos, tem que ser do Espírito, sabe por quê? Eu posso brincar de ser cristã, de pegar minha Bíblia, de marcar, de ler, mas aquilo não transformar a minha existência e não transformar também a vida de quem está do meu lado. Brincar de vir à igreja certinho e isso não transformar a minha vida se o Espírito Santo não estiver em nós. Vamos pedir fontes superiores e inferiores, mas que essa fonte seja de um lugar específico. Que essa fonte seja daquele que Jesus deixou para nós, quando prometeu que não nos deixaria sozinhos, nem órfãos. Que o primeiro da nossa lista seja o Espírito Santo. E que a promessa de que Ele vai nos dar, juntamente com Ele, todas as coisas, seja real na minha e na sua vida. Até porque Romanos 8 fala sobre o Espírito Santo. Vamos nos levantar e vamos cantar juntos Santo Espírito, pedindo que Ele encha este lugar, mas encha primeiro os nossos corações. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito. Vem restaurar em nós o teu fogo.
teus filhos necessitados de Ti. Por favor, Senhor, preencha as nossas vidas, preencha a Tua igreja, que este ano de 2026 seja verdadeiramente um ano diferenciado para nós, como Teu filho. Preenche não somente os espaços físicos, mas as nossas almas, para nós te adorarmos em espírito e em verdade, para vivermos em união, em comunhão contigo e uns com os outros, para que a pureza, o amor, a fé, a alegria, a fidelidade, a mansidão, a temperança, a paz, a amabilidade, cada fruto do Espírito seja real na nossa vida, que o fruto do Espírito seja real e tudo que ele contém, Senhor, possa transbordar dia após dia em cada coração. Nos despede como irmãos nesta hora, mas não da Tua presença, mas não saio sem te pedir, Senhor, dá-nos fontes superiores e fontes inferiores. O Senhor, como Pai, sabe o que cada um precisa. Eu não sei, por isso não posso falar, mas visita cada coração e age no deserto de cada um, trazendo água, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo santificação, restauração e salvação para a glória do Teu nome. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, agradecemos a todos os irmãos aqui presentes. Que o Espírito Santo de Deus continue atuando na vida de todos nós, que levem todos para casa nos seus santos cuidados, né? E amanhã retornaremos aqui à casa do Papai do Céu. Agradecemos também a Renata pela linda e poderosa mensagem, que possamos pôr em prática. Em nome de Jesus.